Boa noite, tudo bem com você? Cumprimento todos que estão aqui nessa noite de quarta-feira para a gente poder conversar um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre o que Ele pode fazer na nossa vida. E cumprimento você que está nos acompanhando pela internet também, que Deus se faça presente aí onde quer que você esteja, assistindo, acompanhando esse culto, que Deus esteja abençoando muito também a sua vida. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre um assunto que essa semana ainda Deus ele falou comigo. Hoje de manhã estava na minha reflexão pessoal, li um pedacinho da Bíblia e me deparei com esse texto que eu gostaria de ler com todos vocês nessa noite, para a gente fazer uma breve reflexão, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Então abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A gente vai ler até o verso 10. Encontrou? Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, verso 7. Diz assim, olha: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Esse texto de Paulo ele é muito interessante. Aqui Paulo ele fala sobre um espinho na carne. O que significa esse espinho na carne? Nos dias de hoje parece um pouco estranho essa comparação. Não sei quantos já andaram descalço numa chácara, numa fazenda, em algum lugar, e já tiveram o desprazer de pisar em cima de uma ferpa. Entrar uma ferpa no seu pé, farpa alguns chamam, quando entra um negocinho no seu pé, um espinho de alguma coisa, e aquele negócio fica te incomodando. Às vezes ele quebra, às vezes você não consegue tirar, fica lá dentro e ele fica te perturbando. Eu lembro que um dia, andando na chácara com minha família, eu tive esse acidente, pisei numa farpa, num espinho. Ele entrou e não consegue sair, você fica incomodado, eu tive que chegar em casa, minha mãe pegar uma agulha, ir lá tentando tirar com todo cuidado. É terrível, todo mundo já deve ter passado por isso. No pé, na mão, no braço, em algum lugar, todo mundo já sofreu com uma farpa. Só que o curioso é que entre você ser atingido, se ferir com uma farpa, com um espinho, e você conseguir tirar aquilo de você, do machucado, existe um período que incomoda. Eu lembro que quando eu tinha pisado e eu não conseguia chegar na casa que a gente estava para poder tirar com agulha, toda hora que eu pisava no pé com o pé machucado, o que acontecia? Doía, incomodava. Você não esquece quando você tem um machucado, alguma coisa. Eu estou com o dedo machucado aqui, toda hora me lembra. Às vezes eu esqueço, eu bato ele e eu lembro que ele está machucado. E Paulo se refere ao espinho como uma fragilidade que ele tinha, algo que o incomodava frequentemente. Como se fosse uma ferpa no pé, que toda hora você pisa e você lembra. Ai, aí você anda mancando. Ai. O que será que é isso? Algumas teorias existem. Uma das mais fortes, Paulo ele não fala especificamente o que é isso, mas uma das explicações mais fortes dentre as várias, alguns dizem que era questões espirituais, outros dizem que podia ser também o peso que ele carregava por ter perseguido os cristãos, e alguns dizem o mais aceito, segundo o que eu li, o que eu estudei, é que provavelmente Paulo tivesse um problema de visão, é uma das teorias também. Alguns dizem que quando ele encontrou com Jesus ali, depois daquilo, depois de ver e ficar cego alguns dias, provavelmente Paulo ficou com uma visão ruim. E existem 2 textos na Bíblia, eu não consegui trazê-los aqui essa noite, mas que embasam isso. Existe um momento na vida de Paulo que ele está diante de um soldado, e ele fala para o soldado, se referindo a ele como um vulto, dizendo, olha, sai daqui da minha frente, seu vulto, alguma coisa assim. E aí mostra que ele não estava enxergando muito bem o que estava na frente dele.
Em outro momento, Paulo ele fala com alguém e essa pessoa fala, não, eu estou aqui, estou no outro lado. Então existem 2 ou 3 textos que passam essa ideia de que Paulo tinha um problema de visão. Pode ser isso, pode ser outra coisa, a Bíblia não deixa isso muito claro. Mas fato é que Paulo tinha algo que o incomodava constantemente. Ele tinha uma ferpa no pé, que toda hora que ele andava, ele se lembrava daquilo. E aí ele cita aqui, em 2 Coríntios, ele faz como que um desabafo para a igreja ali de Corinto. Ele fala, olha, eu tenho um espinho, tem algo que me incomoda. Só que Paulo, ele encontrou o que muitos de nós demoramos a encontrar quando a gente tem algo que nos incomoda. Ele encontrou o propósito daquilo. Às vezes, quando algo nos machuca, quando algo nos incomoda, a gente reclama com Deus, reclama com as pessoas, e raramente a gente se pergunta o que a gente pode aprender com aquilo. A gente se pergunta por quê para Deus, quando na verdade a nossa pergunta tem que ser para quê? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou sofrendo? Por que estou passando isso? Não é assim que a gente pergunta para Deus. A gente tem que perguntar para quê? Deus, para que eu estou passando por isso? Qual o propósito dessa luta? Qual o propósito desse desafio? O que eu preciso aprender com isso? Não é objetivo de Deus e não é plano de Deus que a gente tenha dificuldades na nossa vida, que a gente tenha problemas, que a gente tenha espinhos na carne. Não é plano dele. Mas ele muitas vezes permite que essas coisas aconteçam para tirar lições da nossa vida. Na verdade, eu acho até que não é nem permitir. É que Deus ele é tão misericordioso que ele se usa de todas as oportunidades para transformar e trazer bênção nas nossas vidas. Quando acontece algo ruim na nossa vida, uma tragédia, um trauma, um espinho, com certeza, meus irmãos, não foi plano de Deus que aquilo acontecesse. Nada de ruim é plano de Deus. Deus quis, Deus não quis. Mas estamos suscetíveis a um mundo de pecado, um mundo de tristeza, essas coisas acontecem, às vezes são frutos das nossas más escolhas, mas Deus ele é tão maravilhoso que ele transforma até as coisas ruins em bênção. E mesmo dos espinhos da vida, Deus tira um aprendizado, um propósito e uma bênção. Paulo entendeu isso. Ele começa o verso 7 dizendo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho da carne, um espinho na carne. Paulo entendeu o propósito da luta dele, o propósito das dificuldades que ele enfrentava, que no caso de Paulo, era para ele nunca se esquecer de quem ele era, para ele não ficar se achando, para que eu não me tornasse arrogante, algumas versões trazem também. Deus permitiu que tivesse um espinho que me lembra toda hora que eu sou frágil, que eu sou fraco, que eu preciso de Deus. E Paulo entendia de onde veio e ele diz, esse é um mensageiro de Satanás para me atormentar, ou seja, ele não fala em nenhum momento que foi Deus que mandou o espinho. Ele sabe de onde vem, é o inimigo. Gente, o mal é obra do inimigo. Deus não é criador do mal, Deus não envia mal para os seus filhos. Isso é obra do inimigo. Mas Deus ele aproveita esse mal para transformar isso em bênção, transformar esse mal em bênção. E foi isso que ele fez. Deus permitiu esse espinho na carne para que ele se tornasse dependente de Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui e fazer uma pergunta para você. Será que você tem um espinho na carne? Será que você tem uma luta, um desafio? Você que está assistindo pela internet, algo que você enfrenta todos os dias ou constantemente, às vezes um pecado, às vezes um problema de alguém que te influencia, às vezes um trauma, uma dificuldade, uma tristeza. Será que você tem um espinho na carne? Você já conseguiu identificar talvez um espinho na sua carne? Se sim, eu faço uma segunda pergunta. Você já perguntou para Deus qual o propósito disso? Você já perguntou para Deus o que Ele quer te ensinar com isso? Já tentou tirar coisas boas dessa sua dificuldade? Sabe, os problemas que a gente passa, Deus ele torna eles em bênção. E uma das maiores bênçãos é a empatia que a gente cria. Uma pessoa que sofreu algo terrível, ela consegue enxergar o sofrimento de outras pessoas que passam por aquilo. E aquele mal que foi terrível para ela agora se torna uma bênção de Deus, porque ela consegue ajudar e transformar a vida de outras pessoas. Sabe, todo mal ele pode se tornar uma bênção. Talvez esteja falando para alguém aqui que está com uma tristeza, está com um problema, está com algo que incomoda, está carregando um peso e pergunta, Deus, por quê? Não faça essa pergunta. Deus, para quê? Qual é o seu propósito? O que eu posso tirar de bênção para a minha vida? Para que esse espinho na carne
se torne uma bênção, assim como foi na vida de Paulo. Isso incomodava Paulo, mas ele disse, e graças a esse espinho, Paulo, ele sempre era lembrado de quem ele era, para que ele não se exaltasse e não ficasse por aí se achando como a gente diz hoje. Qual é o seu espinho na carne? Será que você tem? Quais são as lutas que você passa? Pergunte para Deus, o que eu posso aprender com essas lutas? Que você vai ver que a gente passa de uma maneira totalmente diferente no meio das provações. Não veja provações como dificuldades, veja como oportunidades que Deus te dá para você crescer e para você conseguir se desenvolver e se tornar mais forte e assim ajudar outras pessoas. O verso continua dizendo assim, que a gente leu: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo pediu para Deus tirar, só que ele ouviu uma resposta do Senhor que era a seguinte: mas ele disse, a minha graça é suficiente para você. Eu gosto muito dessa parte, que aqui Paulo é lembrado sobre a verdadeira perspectiva, sobre o que verdadeiramente importa. Paulo ele vai a Deus e fala, Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim esse problema. E quantas vezes a gente não vai para Deus, Deus tira, arranca, sabe? Tira esse peso das minhas costas, não aguento mais, faz um milagre. E às vezes Deus responde negativamente, às vezes Deus não responde, e a gente fica se perguntando o que está acontecendo. E aqui, Paulo ele entende que diante da graça de Deus, qualquer dificuldade, qualquer aflição, qualquer espinho na carne, gente, é literalmente nada perto da imensidão, da graça, do amor e do poder de Deus. Eu fico imaginando a cena, Paulo reclamando para Deus e Deus olhando para Paulo e falando, Paulo, você precisa de uma coisa. Você já me pediu 3 vezes para eu curar você, você não pediu? Pois eu disse, você só precisa de uma coisa, a minha graça, ponto final. Paulo, minha graça é suficiente, Deus me cura. Paulo, você só precisa da minha graça e ponto final. Deus ele concede a graça dele, a bênção da gente poder viver na presença dele. A graça é a certeza da salvação em Cristo Jesus. A graça é a certeza de que logo, logo, todo e qualquer espinho na carne será retirado. A graça de Deus é a certeza da vida eterna. A graça de Deus é a certeza de que pelos méritos de Jesus, e não nós, mas pelos méritos dele, a gente pode ter a certeza da nossa salvação. Sabe, esse assunto graça é um assunto muito profundo. A gente precisa pensar mais nele, estudar mais sobre ele. Às vezes as pessoas chegam e uma vez me perguntaram num lugar que eu estava, falou, quantos aqui sentem que estão salvos? Poucos levantaram a mão. Não vou fazer essa pergunta aqui, mas eu fui um dos que não levantei a mão. Falei, prepotência, né? Levantar a mão, achar que eu sou salvo, né? Não vai saber se tem alguma coisa escondida aí que nem eu sei. A gente acha isso. Aí um dia um amigo falou uma frase que mexeu muito comigo. Em outras palavras, ele disse, Vitor, quem não tem certeza da salvação é porque está tentando se salvar por si mesmo e não por Jesus. Eu fiquei me perguntando, como assim? Quando a gente duvida da nossa salvação, é porque a gente está confiando nos nossos méritos e não nos méritos de Jesus. Gente, Jesus morreu por nós, a graça, sabe, ela nos alcança, a salvação é concedida a todos, é só a gente aceitar, isso é graça, de graça. Mas quando a gente começa a duvidar, é porque provavelmente a gente está olhando para as nossas obras e nossas ações e não para as ações de Jesus. A graça de Deus é o que nos basta. A graça de Deus precisa ser tudo que a gente tem, tudo que a gente possui. E eu desafio você a estudar mais sobre essa graça, a tentar entender. É difícil, talvez você não entenda, mas aceitar, sabe? A gente vive num mundo, como a gente falou quarta-feira passada, de meritocracia, de fazer e receber, é você trabalhar para receber um salário, é toma lá, dá cá, e a gente acha que com Deus é assim, aí eu começo a fazer coisas boas para tentar buscar a salvação, digo que minha salvação vem de Jesus, mas lá no fundo eu estou lutando para eu salvar a mim mesmo. E aí é impossível a gente ter certeza da salvação. Quem somos nós? A gente falha toda hora, peca toda hora. Mas quando eu tiro o foco de mim e olho para Jesus, para o sacrifício que Ele fez, para a graça que Ele derramou, eu posso ter a certeza da salvação. Porque eu sei que mesmo sendo um pecador, mesmo sendo falho, eu vou a Deus em arrependimento sincero, a sua graça me alcança. E a graça dele alcançou a gente antes mesmo a gente
se arrepender. A graça dele está aqui. Ele nos perdoa do que a gente fez, do que a gente faz, do que a gente vai fazer ainda. A graça dele é imensa. E quando eu entendo isso, eu aceito. E eu posso ter a certeza de que eu estou salvo. Porque eu não estou salvo pelos meus méritos, que são assim, mas pelos méritos de Jesus, que nunca, nunca falha. Quando você for orar para Deus, talvez reclamando de alguma provação, dificuldade, ouça essas palavras de Deus para Paulo. A minha graça te basta. A graça de Deus é tudo que a gente precisa. O resto, a gente tira de letra. E aí ele continua. Depois de entender o propósito, depois de perceber que ele tinha um espinho na carne, entender que esse espinho tinha um propósito, perceber que diante da graça de Deus, diante da salvação, esse sofrimento que a gente tem na terra, por maior que seja, é minúsculo diante da eternidade, entender essa perspectiva maior, ele ainda completa o pensamento dele, dizendo, através da fala de Deus, dizendo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Gente, essa frase de Deus nesse texto, ela desmonta todo o pensamento ocidental, pós-moderno, consumista, materialista, meritocrata que a gente vive hoje. A graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como assim? Hoje ninguém se gloria na fraqueza. Fraqueza é algo ruim. A gente se gloria nas coisas fortes, nos pontos fortes que a gente tem. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de presenciar uma entrevista de emprego. A gente faz entrevistas, né? Às vezes alguns de vocês entrevistam outras pessoas. Eu assisti no YouTube algumas. É muito engraçado. A pessoa chega lá, ok, quais são os seus pontos fortes? Bem, eu sou um líder nato, eu sou uma pessoa muito importante, tenho todos esses diplomas. Tá, uma fraqueza. Eu me dedico muito ao trabalho, essa é a minha fraqueza. Não, quando eu pego algo eu vou até o fim, eu não consigo parar, esse é o meu defeito. E aí as pessoas começam a falar, sabe, aquele negócio, porque você não pode mostrar fragilidade. Aí livros são escritos para você chegar lá, olhar para cima, estufar o peito, e aí a gente vai escondendo as fragilidades. Às vezes até na igreja é muito difícil você ver alguém, a gente encontra as pessoas, não sabe como é que está, tudo bem. Não, tudo bem. Se você chegar para alguém, talvez no corredor da igreja, e falar tudo bem, você falar, não está bem, não estou legal hoje. Espera aí, a gente se assusta. Não é isso que é para responder. A pessoa que está tudo bem. Se eu, como pastor, chegar aqui um dia na frente e falar, gente, eu não estou legal hoje, estou muito chateado, começar a chorar aqui do púlpito. Alguns iam estranhar, como assim? Pastor chora? Pastor, mas o pastor tem problema? Alguns pensam assim. Porque a gente esconde as nossas fraquezas, a gente encapa as nossas fraquezas, porque a gente foi ensinado que fraqueza é fragilidade. Quando a criança está chorando, o que o pai e a mãe falam para a criança? Engole o choro, menino. Já para pensar o que significa isso? Esconde sua fragilidade. Não precisa, não é para ser frágil. Para de demonstrar fraqueza. Para de demonstrar suas emoções. E aí vem Deus e fala, não, meu filho, é quando você está fraco, é nas suas fraquezas que eu sou glorificado. Deus, ele muda tudo que a gente imagina, ele vira de cabeça para baixo. E aí ele continua dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu percebo que entender que eu sou fraco, admitir que eu sou fraco, talvez conversar e me abrir para pessoas e permitir que outros percebam que eu sou fraco, as minhas fraquezas, isso, na verdade, abre um espaço gigante para que Deus trabalhe em mim, trabalhe na minha vida. Eu tenho um amigo que ele um dia falou para mim que ele chegou na comunidade dele, na igreja dele, numa reunião que eles tiveram, e confessou um pecado muito forte que ele tinha, um pecado muito profundo assim. Ele falou, Vitor, eu falei na frente de todo mundo que eu tinha aquele pecado. A Bíblia fala, tem um texto que fala, confessai os seus pecados uns para os outros, e tá na Bíblia isso aqui. E ele falou que reuniu a comunidade dele e falou, pessoal, ele era um dos líderes daquela comunidade, falou, pessoal, eu tenho problema com isso. Detalhou o problema, não mascarou. Às vezes a gente, quando a gente mostra fraqueza, não, eu estou triste, mas
Mas vai passar. Não, ele falou, o problema é esse. Eu tenho esse pecado. E eu queria pedir a ajuda da minha comunidade, dos meus irmãos. Ele falou, Vitor, eu não sabia se depois de eu fazer aquilo, se eles iam ainda continuar me aceitando como um líder. Como assim? Olha o pecado que eu tinha. E ele disse que o efeito que aquilo surtiu foi tamanho, que isso começou a gerar outras confissões nas outras pessoas. E os liderados dele, a quem ele pensou que ficariam, que não aceitariam mais como líder por ele ter aberto o coração e demonstrado a fraqueza, pelo contrário, o admiravam e o seguiam muito mais do que antes, porque viram nele uma pessoa sincera, uma pessoa que se abriu, uma pessoa verdadeira. E estão com ele até o fim. Eu percebi que isso tem muito a ver com esse verso. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente admite que a gente é fraco, a gente abre espaço, abre caminho para que Deus haja na nossa vida e no nosso coração. Ah, meu irmão, qual é a sua fraqueza? Não fique reclamando dela, não fique escondendo ela das pessoas, escondendo dos seus familiares, escondendo do seu esposo, não. Abra, assuma suas fraquezas, peça que Deus trabalhe em você. Enquanto a gente esconde pecado, a gente não pode ser curado. Enquanto a gente esconde fraqueza, não existe espaço para transformação. É quando eu assumo a fraqueza que o poder de Deus é autorizado por mim a entrar na minha vida, me transformar, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, graças à graça que ele derramou e que ele concedeu por nós na cruz. E aí, quando eu entendo isso, eu posso entender o restante do verso, que diz assim: por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Imagina você ter orgulho das suas fraquezas. Imagina você chegar numa entrevista de trabalho e dizer: olha, eu sou desorganizado, sou muito desorganizado, não tem ninguém mais desorganizado que eu. Imagina você fazer isso. Tem que estar muito bem resolvido para poder, entender e falar: eu sou desorganizado. Mas ser sincero para falar: eu estou lutando, estou disposto a aprender, a crescer e a me desenvolver. Gente, sinceridade abre caminho, abre portas. Teve um dia que eu estava na rua de São Paulo, olha o que aconteceu. Chegou um bêbado para mim, próximo à Avenida Paulista, e ele falou: amigo, eu vou ser sincero com você. Está muito frio, era mês de julho, muito frio. Eu estou com muito frio, eu e meu amigo, e eu quero dinheiro para comprar bebida alcoólica para eu poder conseguir passar esse frio. Você me ajuda? E agora? Eu acho que eu nunca fiquei numa sinuca de bico com alguém que me pediu tanto como dessa vez. Quase na minha mente eu falava: por que você me falou que é para bebida? Se você falasse que era para comida, eu ia te dar. Aí por outro lado eu falei: tá, mas ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Quantas pessoas enganam a gente, chegam falando que precisa disso, para aquilo, mostra às vezes uma cópia de um negócio e ela vai, te engana e vai comprar bebida do mesmo jeito. Se eu não ajudar, eu estou estimulando ele a mentir. Enfim, gente, nossa, até hoje eu não me resolvi com aquele negócio. Vou parar de falar aqui que eu estou, Enfim, eu não ajudei. Falei, não ajudei, mas até hoje eu fico com isso na cabeça. Ele foi sincero. Sinceridade hoje até assusta, porque a gente não compartilha fraqueza. E Paulo, ele entendeu isso, e ele tinha uma identidade tão forte, a ponto de compartilhar e se orgulhar das fraquezas dele, porque ele sabia que nas fraquezas dele, o poder de Deus era aperfeiçoado. E sabe qual é a consequência disso? O verso 10 completa. E para mim esse verso 10 é um sonho de vida. Olha só, ele fala: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, regozijo-me nos meus insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Gente, imagina você ter isso aqui na sua vida. Imagina você estar passando por um problema, uma fraqueza, você se regozijar, você comemorar. Nossa! Imagina você estar sendo insultado, está lá no seu trabalho, alguém insultando você, alguém criticando, não quem é você, na sua escola, na sua família, alguém te acusando, de uma coisa que você não fez, e você está orgulhoso. Nada te atinge, você está, não, ok, legal, estou orgulhoso disso.
Imagina você passar necessidade e você está regozijando, você está feliz, você está contente, você está bem resolvido. Imagina você ser perseguido. Está aqui no verso. Regozijem nas perseguições. Você está sendo perseguido, está sendo gente indo atrás de você, fazendo maldade contra você, sabe, colocando armadilha para você cair, e você orgulhoso. Uau, está me perseguindo, que legal, estou sendo perseguido. E a última parte, a última característica, ele fala: regozijo-me nas angústias. Como assim? Me regozijar na angústia? Parece que isso não cabe na mesma expressão. Fico feliz no meio da tristeza. Paulo conseguia fazer isso. Quando ele entendeu que a fraqueza dele abria espaço para o trabalho de Deus, a consequência foi todo esse combo de bênçãos que ele recebeu aqui no final. Foi ele estar tão bem resolvido, tão ligado a Deus, sabe, tão bem consigo mesmo e com Deus, a ponto de qualquer dificuldade ele pode comemorar. Perseguido? Tá beleza. Sou fraco? Beleza. Estou sendo insultado? Beleza. Passando necessidade? Beleza. Estou angustiado? Beleza. É o que tem para hoje? Vamos embora? Como eu queria ter essas características, como eu quero ter. Poder ser forte o suficiente para as ondas da vida não abalarem. Para a montanha-russa da vida, quando estiver em cima, você está tranquilo, está embaixo, você está tranquilo. Caiu da montanha-russa, está tranquilo. Isso aqui é bênção, quem recebe. Quem entende a sua fraqueza, quem reconhece, quem assume e quem entrega essa fraqueza nas mãos de Deus. E aí a última expressão e a última frase que ele fala, para mim resume tudo que ele falou. Depois de falar tudo que ele se regozija, ele diz: pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Quando eu sou fraco, é nesse momento que eu sou forte. Sabe quando a gente se acha demais, quando a gente está, uau, sou demais, olha o que eu fiz, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a se encher. Abre o olho, porque talvez a gente não esteja tão perto de Deus assim. Eu não estou dizendo para a gente viver uma vida triste, eu sou isso. Não. O cristão é bem resolvido, ele sabe a sua condição, sabe que é pecador, que é falho, mas ele sabe que a graça de Deus abundou sobre ele e é feliz. Mas o que eu estou dizendo é a consciência da nossa necessidade de Deus. A consciência dos nossos pecados, a consciência da nossa fraqueza, tudo isso é muito importante, porque isso permite que Deus trabalhe em nós. Por que muitos de nós não entendemos a graça? Por que a gente não entende a graça? Porque a gente não se sente, acha que não precisa dela. A gente não entende o quão pecador nós somos. A gente acha que pecado é só atitude, então pecado para mim é fazer isso e isso. Eu estou há um mês sem fazer isso, então estou há um mês sem pecar. Como um certo homem chegou e falou para um professor meu: estou há 2 meses sem pecar. Ele falou: pecou agora. E a gente define pecados como ações, atitudes, e aí a gente luta para vencer, e aí a gente acha, estou bem, e aí quando você vai orar e pensa, poxa, preciso pedir perdão para Deus alguma coisa, você não consegue lembrar o que você tem que pedir perdão, meu irmão, provavelmente você não está muito perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais consciência dos meus pecados e da minha necessidade eu tenho. Quanto mais perto do tamanho da grandeza de Deus, mais eu percebo a minha fraqueza. Quando eu estou longe de Deus, eu só vejo a mim mesmo. Aí eu acho que está tudo bem, que eu sou ótimo, que meu pecado é pequeno em relação dos outros. Não, vou para o céu. Só que quando eu chego perto de Jesus, eu vejo a perfeição dele e as minhas falhas. Aí eu falo, só pela graça dele mesmo. Assumo que eu não sou nada, assumo que por mim não tem como eu me salvar. E aí Jesus diz, é tudo que eu estou esperando ouvir. E ele entra no nosso lugar. A graça dele nos alcança e ele nos concede a salvação pelos méritos de Jesus. Sabe, gente, eu queria com essa mensagem encorajar você a ter orgulho das suas fraquezas. Ter orgulho delas. Não é ser mesquinho, não é se contentar, não é também falar, não, é isso aí, eu sou assim mesmo e acabou. De maneira alguma, não. Mas é assim como Paulo, nos momentos bons e difíceis, está tranquilo. Porque a sua fé, a sua alegria, a sua fidelidade a Deus não é baseada em momentos, em situações. Ela está muito mais firme. Ela é baseada em Jesus, em um relacionamento e na graça dele.
Que essa graça possa nos dar a certeza de quem nós somos. Que a gente entenda quem a gente é, que a gente, se conheça, que a gente perceba as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, que a gente se conheça e assim a gente se abra para Deus, permitindo que Ele trabalhe na nossa vida. Que as nossas orações sejam orações sinceras, não sejam aquelas orações maquiadas, obrigado pelo dia lindo. Às vezes o dia foi terrível para você, às vezes você sofreu nesse dia, e a gente maqueia. Deus sabe, abre o coração, fala com Deus o que está passando. Que os nossos relacionamentos sejam abertos, sejam, a ponto de você poder abrir uma fraqueza para um irmão. E esse irmão orar por você e se fortalecer. Existe cura quando a gente derruba a máscara e abre o coração. Que assim como Paulo, todos nós possamos nos gloriar nas nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu quero fazer uma última leitura desse verso de novo. E espero que ele tenha agora um novo significado para você. Se você já está com sua Bíblia aberta aí, vamos ler junto mais uma vez. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E pense em você falando essas palavras para Deus. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas agonias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Amém? Que essa seja a minha e a sua oração. Quantos querem fazer essa oração para Jesus hoje? Levante sua mão. Amém. Que Deus abençoe você, suas fraquezas, seus pecados. Abra isso para Deus, para que Ele possa entrar, trabalhar, transformar e te santificar, e que suas fraquezas se tornem forças pelo poder do nosso Deus e pela graça que Ele derrama sobre nós. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você que está aqui, você que está na internet também. Querido Deus, a gente te louva por esse verso maravilhoso que está na Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por a gente ver um Paulo tão humano, um Paulo que fazia milagres, que curava pessoas, mas que era gente como a gente. Deus, eu aqui estou pregando, mas o Senhor sabe os espinhos que eu carrego, as dificuldades que eu levo nas costas, as lutas, os traumas, as perseguições. Eu não sei, Deus, você sabe tanto de carga negativa que às vezes me incomoda durante o dia. O Senhor sabe também as cargas negativas que todos aqui carregam. O Senhor sabe as dificuldades que as pessoas estão passando. O Senhor sabe pessoas que estão aqui dentro carregando tristezas no seu coração, mágoas, pecados que eles precisam abandonar, tristezas, parentes que talvez não os compreendam, lutas no trabalho, lutas na faculdade. Deus, você conhece os espinhos na carne de todos que estão aqui, estão assistindo a gente mundo afora. E a gente quer nesse momento, querido Deus, assim como Paulo, louvar o seu nome pelas nossas fraquezas. Sabemos que elas não são o seu plano, sabemos que não é o que você espera para nós, mas a gente te louva mesmo assim, porque o Senhor transforma as nossas fraquezas em bênçãos para nós e para as outras pessoas. Querido Deus, use as nossas fraquezas, Deus. Use os pecados que a gente carrega, transforma-nos, cura-nos desses pecados, para que a gente possa curar outros desses pecados também, querido Deus. Deus, cure as nossas tristezas emocionais, Deus, para que a gente possa curar as tristezas de outras pessoas, querido Deus. Deus, transforme e abençoe as nossas fraquezas, ensina através delas lições de vida, para que sejamos homens e mulheres fortes e abençoados na Tua obra. Deus, nos abençoe, Deus. A gente pede que o Senhor nessa noite derrube as nossas máscaras, tire as nossas máscaras, em nome de Jesus, tire as nossas capas, as cascas que a gente se envolve para tentar parecer perfeito para todo mundo. Deus, a gente quer deixar tudo isso no chão. A gente quer ser aquilo que o Senhor nos desenhou para ser. Dá-nos sinceridade no coração, dá-nos transparência, dá-nos um coração limpo, puro, para que assim como Paulo, a gente possa estar feliz, independente das circunstâncias. Eu entrego a vida de cada um de nós que estamos aqui, onde quer que estejam em Tuas mãos.
Que o Espírito Santo nos capacite para que a gente viva como Paulo viveu e que a graça de Deus possa penetrar na nossa vida, no nosso coração e possa transformar tudo que a gente tem e tudo que a gente é. É o nosso pedido sincero nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.